Graça e paz abundantes da parte de Deus sobre sua vida. Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor estejam multiplicadas em sua história, em sua caminhada, em sua jornada. E que essa graça e essa paz de Deus possam estar sendo realidades sensíveis, evidentes na sua história pessoal, na sua caminhada pessoal. Graça e paz multiplicadas da parte de Deus sempre sobre você. Eu e você sabemos da importância de compreendermos a razão das coisas. Eu e você sabemos como é relevante conhecermos, acreditarmos e termos a firme compreensão de por que as coisas acontecem, por que são dessa forma, qual é a causa, qual é o propósito, qual é o fim, ou qual é o objetivo, qual é a finalidade, enfim, das coisas que nos cercam. Segundo a filosofia, existem 3 perguntas básicas que inquietam o coração humano e para as quais Deus, através da revelação das Escrituras, tem respostas. Uma das perguntas é por que eu nasci? Outra das perguntas é qual é o meu propósito nessa vida? E a terceira e última pergunta é para onde eu vou? A filosofia não consegue responder nenhuma dessas 3. Por isso, a filosofia é uma falsa sabedoria. É o que a gente chama na teologia de um sofisma. Porque a verdadeira sabedoria, aquela que provém de Deus, nos foi revelada nas Escrituras e a palavra de Deus, sabedoria de Deus para mim e para você, responde com tranquilidade a essas 3 questões que filosofia algum do mundo consegue responder. Daí eu quero conversar um pouquinho sobre você hoje, sobre qual é o propósito da sua existência. Por que você existe? Por que você é? Por que você está? E é óbvio que eu estou usando apenas você como exemplo para toda a humanidade. Porque a pergunta se aplica a homens e mulheres. Por que homens e mulheres existem? Para que eles existem? Com que finalidade eles existem? Por que eles nasceram? Qual é o propósito de terem sido criados por Deus? Já que não são fruto do acaso, já que não são fruto de um acidente cósmico, já que não são fruto de um devaneio do Criador, mas sim são criaturas, são feituras elaboradas lá na eternidade, decididas para serem criadas quando nada ainda havia, mas com que propósito? Com que objetivo Deus criou você? Deus criou a mim, Deus criou todas as pessoas que já existiram, Deus criou todas as que existem e Deus ainda fará vir à existência todas aquelas que no futuro as aguarda. Eu quero muito rapidamente compartilhar com você algumas considerações bíblicas sobre esse fato e ao final eu lhe direi por que é importante para você saber a devida resposta bíblica a essa pergunta, já que filosofia alguma do mundo, de nenhuma cultura, de nenhuma época, consegue responder. Então vamos à pergunta: qual é o fim ou qual é o propósito da existência humana? Por quê? Para quê? Com que finalidade as pessoas foram criadas por Deus? E aí eu já quero, assim, partir para a resposta, porque a partir da resposta já emitida, eu então terei alguns breves minutos apenas para fundamentá-la e concluir
essa minha resposta com um maior grau de profundidade sobre qual é o propósito de você existir. A Bíblia nos inspira a concluir que o propósito da criação do homem é fazer com que esse homem, durante vida, glorifique a Deus e desfrute da presença do Senhor para sempre. Daí, quando lhe perguntarem por que eu existo, ou por que você existe, você dirá: eu existo para glorificar a Deus. Eu existo para desfrutar de Deus, para gozar de Deus, para me regozijar em Deus, para me alegrar em Deus, para me satisfazer plenamente numa relação de comunhão com o Deus que me criou. Romanos 11:36 diz assim: pois dele, está se referindo a Deus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Como eu já lhe disse, nós não somos produtos do acaso. Nós somos criados por um Deus que nos ama e que nos criou com o firme propósito de cultivar conosco relacionamento. Nós somos, portanto, possessão de Deus. Todos pertencemos a Deus, porque em Deus tudo começa e em Deus tudo termina. Por isso a Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Tudo pertence a Deus, inclusive você. E tudo foi destinado por Deus para a glória dEle. Você foi, portanto, criado por Deus para glorificar a Ele. E fora disso, ou fora dessa compreensão, a vida perde sentido, a vida perde significado, a vida perde razão de ser, e a pessoa pode fazer com a vida que Deus lhe deu o que ela bem entender, inclusive depreciar a sua imagem e a sua semelhança feita segundo o Criador. Por isso, para você ter uma vida exitosa, para você ter uma vida bem-aventurada, é preciso você compreender que você foi criado por Deus com uma finalidade, com um propósito: glorificá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, torná-lo reconhecido diante de todos os povos, diante de todas as gentes, diante de todas as nações, diante de todas as tribos, de todas as raças, e ter em Deus o seu maior prazer, não nas coisas, não naquilo que o mundo insinua, lhe propor, lhe seduzindo como algo mais prazeroso que Deus, mas ter prazer no Deus que Ele criou, ter prazer no Criador. Esse é o objetivo pelo qual você é feitura de Deus. Em 1 Coríntios 10:31 diz: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Percebeu aqui o ensino bíblico? Todas as coisas que fizemos, todas na vida, devem ter por objetivo a glória de Deus. Por isso, eu e você fomos criados para a glória dele. E porque fomos criados para glorificar a Deus, para honrá-lo e para reverenciá-lo, a palavra de Deus está dizendo que tudo que viemos a fazer, tudo contribua para a glória do seu nome. Eu gostaria de sugerir a você que você, a partir de hoje, adotasse isso como um princípio diretivo, como um princípio diretriz da sua vida, perguntando sempre a você mesmo, antes de desejar algo ou antes de fazer algo, se auto-pergunte: isso que eu desejo ou isso que eu estou tentando fazer é para a glória de Deus? Sim, porque eu fui criado para a glória de Deus. Eu fui criado para glorificar o Senhor. Eu não fui criado para a autoglória. Eu não fui criado para a autoidolatria. Eu não fui criado para uma autoveneração.
Eu fui criado para venerar, eu fui criado para reverenciar, eu fui criado para idolatrar aquele que me criou. A criatura debaixo do Criador, exaltando, glorificando, pronunciando através da sua vida, refletindo através do seu modo de viver. Será muito bom você perguntar: como eu posso glorificar a Deus por meio disto que eu estou desejando ou por meio disto que eu estou planejando fazer ou quem sabe já fazendo? Porque eu fui criado, como você também, para a glória de Deus e para desfrutar da presença dEle, para se alegrar por estar em comunhão com Ele. Há um outro texto que eu quero deixar com você, está no Salmo 73, versos 25 a 28, que diz: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, essa possibilidade existe. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, ou seja, aqueles que não admitem, aqueles que não assentem no coração, aqueles que não aceitam na mente, que foram criados por Deus para a glória dele, são chamados de infiéis pela Bíblia. E a Bíblia diz então que Deus os destrói, porque eles perderam o rumo, porque eles acham que foram criados por algo, até por uma coisa subjetiva, uma coisa imaterial, uma coisa sem significado, sem relevância, inexistente, e, portanto, a vida é deles e eles farão com ela o que bem entenderem. A esses a Bíblia está dizendo que Deus os abandona e eles perecem, que Deus destrói todos os infiéis. E aí o salmista termina dizendo: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei, glorificarei, anunciarei, testemunharei todos os feitos do Senhor. Você e eu já sabemos que para o homem moderno, aquele que não teme a Deus, aquele que não considera Deus na sua vida, o seu fim principal, o seu propósito principal tem sido o seu próprio conforto, a sua própria segurança financeira, a beleza do seu corpo, a busca de um prazer incessante, a negação de Deus, ou seja, o fim principal do homem moderno sem Deus é a sua própria glória. E o que ele fomenta, e o que ele cultiva, e o que ele busca na vida é autoglorificar-se e a glória dos outros, o aplauso dos outros, a admiração, a apreciação, o encantamento, o tapinha nas costas, o reconhecimento, o elogio, a veneração dos outros. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para glorificá-lo e para ter prazer nele. Quando uma pessoa perde a sua identidade com o seu Criador, e eu espero que você não seja essa pessoa, ela perde todo o referencial de sentido na vida e ela se torna o que ela imagina em sua mente. Ela se torna o que ela idealiza, porque como ela não tem referencial nenhum do que é, como ela não sabe coisa alguma de por que foi criada, ela então imagina em sua alma, e aquilo que ela imagina em sua alma, ela é. E por estar desconectada daquilo que Deus significa e representa para ela, ela então se torna o que ela bem entende. Há um outro texto que diz em Isaías 43:7, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, está vendo? Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. A tarefa de cada pessoa criada é dizer ao mundo quem é Deus
e o que ele tinha e tem feito na história do homem. Tornar Deus conhecido de todos os povos é viver para a sua glória. Todos os cristãos têm sobre si essa responsabilidade de tornar Deus conhecido dos outros através de suas vidas. Me deixe perguntar, tem sido assim com você? As pessoas sabem que há um Deus ao ver a forma como você se comporta? Através do seu testemunho, você tem refletido o Deus que te fez, que criou todas as coisas e que é relevante para a tua vida? Eles não podem ver Deus diretamente, mas eles podem ver Deus refletido em você. Eles não podem ver a face de Deus materialmente, fisicamente, presencialmente, mas eles podem ver Deus através da sua palavra, através da sua fala, através do seu testemunho e através do fazimento de todas as coisas. Você foi criado para a glória de Deus. Você não foi criado para servir ao pecado e ao mundo. Você não foi criado para constituir família, ter patrimônio, trabalhar alocadamente para adquirir bens e viver com a ostentação deles. Você foi criado para a glória de Deus e para ter prazer em Deus. O último texto que eu quero deixar com você está em Romanos 14, 7 e 8, diz: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si, pois se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Sabe o que esse texto está nos ensinando? Que vivendo ou morrendo, isso não tem relação direta conosco, em nós mesmos, porque vida e morte tem a ver com o Deus que nos criou. Vivendo, vivemos para Deus. Morrendo, morremos para Deus. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para Ele, porque na vida ou na morte, pertencemos ao Senhor, é o que o texto está dizendo. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor, somos possessão do Senhor, pertencemos ao Senhor. Aqui em vida, a Ele pertencemos. Quando não mais aqui estivermos e, portanto, estivermos mortos, estaremos diante daquele a quem sempre pertencemos. Quer na vida, quer na morte, nós somos do Senhor. Deixe-me dizer a você que vida e morte são circunstâncias da existência que visam a glória de Deus, pois até a morte é um meio que pode ser usado para que eu e você glorifiquemos ao Senhor. Quantos exemplos eu e você não conhecemos dos mártires da igreja que perderam suas vidas dando glória a Deus. Hoje, em pleno século XXI, nós temos cristãos na Nigéria, nós temos cristãos na China, nós temos cristãos na Coreia do Norte e em vários outros países, perdendo suas vidas por causa da sua fé em Deus. Portanto, quer eles em vida, quer eles em morte, eles vivem e morrem para a glória do Senhor. Qual é o fim ou o propósito do homem? O fim ou propósito do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual é o fim ou o seu propósito? O fim ou o seu propósito de vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu encerro essa palavra lhe fazendo um pedido, oração. E o meu pedido, oração por você é que Deus seja o centro da sua vida. Que Deus seja a prioridade das suas escolhas. Que Deus seja a fonte de toda a sua satisfação, prazer, deleite e gozo nessa vida. Que você ame a Deus acima de todas as coisas. Porque somente quando amamos a Deus acima de todas as coisas, as demais coisas que precisam ser amadas ganham sentido, ganham significado, ganham relevância. Se você ainda não tinha compreendido o significado de por que Deus te criou, hoje você passou a compreender. E hoje você é desafiado e encorajado por mim a passar a viver assim.
viva para a glória de Deus e viva tendo nele, somente nele, máximo prazer. Que Deus te abençoe. Graça e paz.